na terceira parte deste programa, em que são hoje nossos convidados alguns dos homens e das mulheres que têm que lidar todos os dias com os problemas do país, com os problemas reais dos municípios e das autarquias e também outras personalidades, como o Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, o Presidente da Associação de Municípios e o Engenheiro Macário Correia, Presidente da Associação dos Autarcas Sociais-Democratas. Temos também homens que fazem a animação cultural dos municípios, responsáveis por algumas iniciativas extremamente interessantes que se passam em vários pontos do país e que muitas vezes, infelizmente, não são conhecidas do grande público. E eu vou agora conversar com o Dr. José Manuel Fonseca, que é o vereador do Pelour da Cultura de Matosinhos, responsável por Câmara essa, responsável por uma obra notável ao nível cultural, em particular no domínio das edições. Posso mostrar, por exemplo, as edições referentes às já conhecidas conferências de Matosinhos, em que têm sido conferencistas com regularidade, personalidades de vários campos, desde político, empresarial, etc. E também a sua atividade no campo da música, trata-se de um melómano e, portanto, hoje em dia, ou já há vários anos, Matosinhos pode dispor de uma programação de música invulgar para qualquer ponto do país e ainda da sua atividade no campo das artes plásticas, e gostava de recomendar a este propósito uma grande exposição do arquiteto português Álvaro Siza, de quem está neste momento a decorrer uma exposição chamada Obras e Projetos até ao fim de julho. É isso, doutor? Até 28 de julho. Exatamente. E é uma exposição que vale a pena visitar. É uma exposição fabulosa. O catálogo que teve a gentileza de nos trazer é magnífico e, portanto, aqui fica uma recomendação. Não perca a exposição de Álvaro Siza em Matosinhos, que pode visitar até ao fim de julho. O setor, como eu já disse, é um melómano e tem desenvolvido na Câmara a divulgação musical, até fazendo estreias mundiais de obras que depois edita, esqueci-me de mostrar, que depois edita mesmo a partitura. Portanto, faz a edição original, que de outra maneira não existiria, de certas obras musicais que tem a oportunidade de estrear em Matosinhos. Diga-me uma coisa, há boa receptividade do público a atividades que são bastante elitistas e que mesmo em Lisboa, hoje em dia, e dada a multiplicidade da oferta, começam a ter, às vezes, falta de público? Sabe, a nossa grande preocupação na área da música e noutras áreas foi, em grande medida, criar um público. E para criar um público é fundamental ter paciência, é fundamental ser perseverante, é fundamental oferecer muita qualidade e é muito importante ter uma política integrada. Eu creio que essa aposta em Matosinhos foi completamente ganha. Nós temos concertos de música clássica com 500 pessoas, 600 pessoas, 700 pessoas. E temos uma política integrada, digamos. Não é e só... são sempre os mesmos? Não, varia muito. Essa população é rotativa? Varia muito. É um tipo de atividades que atrai também a população de outros concelhos, que é particularmente importante. Eu creio que um dos critérios de atratividade de uma cidade, de desenvolvimento de uma cidade, é a sua capacidade de atrair, digamos, outras pessoas. Mas, de facto, como disse, nós, além da programação musical, não nos limitamos à oferta, mas temos uma preocupação grande, por exemplo, de estimular a criação. Portanto, nós encomendamos obras, aos maiores compositores portugueses, estreámos-las em Matosinhos, quase sempre. Uma recente que encomendámos foi estreada nos Encontros Gulbenkian, por exemplo, um quarteto finlandês. Depois editamos as partituras das obras que encomendamos e vamos agora editar um CD duplo com as obras que encomendamos. E dinheiro para isso tudo? Tem dinheiro para tantas atividades? Parece ter algum desafogo, porque a qualidade, enfim, de plástico, etc., das suas edições, por exemplo, é muitíssimo grande. Como é que toda a gente se queixa de falta de dinheiro, o senhor não? Não, sabe que muitas vezes o problema do dinheiro é como ele é aplicado também, não é? De facto, o nosso orçamento não é provavelmente brilhante. Eu, de qualquer modo, creio que, do ponto de vista, falou-se muito aqui de poder central e poder local, eu creio que na área da cultura é das áreas em que, por exemplo, o papel das autarquias tem sido notável. Digamos que... Porque também tem mais autonomia, não é? A autonomia que tem chega, de alguma maneira. Não, estão muito próximas das populações, sentem que isso é uma necessidade muito importante e, de facto, investem em termos percentuais em relação ao seu orçamento muito mais que o Estado Central, que é também, no campo da cultura, um parente pobre, se quiser, não é? Agora, digamos, nós também temos tido uma preocupação de não contarmos só com o nosso próprio orçamento, fazer muitas parcerias, fazer parcerias com empresas privadas. Aí devo dizer que uma cidade como Matosinhos é privilegiada, porque tem um conjunto de agentes privados, digamos, forte e sólido. Claro. Temos tido muitos apoios a esse nível. Temos também preocupações de articular, e com isso rentabiliza-se iniciativas, por exemplo, com outras câmaras. Está aqui um exemplo, que é a Câmara de Almada, com quem temos desenvolvido parcerias interessantes e, portanto,
Os orçamentos podem se dividir, não é? Com a Câmara de Vila Franca de Xira, por exemplo, etc., cá no Sul. E, portanto, temos que pôr a nossa imaginação também a funcionar para multiplicar iniciativas com os mesmos orçamentos. Muito obrigado. Vamos ver um outro caso de animação cultural e estou a falar agora de Montemoro Novo, onde o Dr. Jorge Queiroz, na Câmara, tem conseguido, a nível de animação e, sobretudo, no campo da biblioteca, da criação de uma biblioteca, no trabalho com as escolas, no trabalho de expressão plástica, por exemplo, o incentivo à expressão plástica das crianças, tanto quanto sabemos, de facto tem conseguido realizar uma obra importante. Como é que consegue arranjar professores para darem essa formação, uma formação tão variada no campo cultural, numa região onde talvez não fosse óbvio poder encontrar formadores, não é? Em primeiro lugar, queria dizer, portanto, que é um trabalho de equipa que, digamos... Com certeza. Eu não sou, digamos, o realizador de todos os projetos da Câmara Municipal. É o representante dessa equipa. Portanto, sou coordenador, tenho funções de chefe de divisão, portanto, é um trabalho de equipa que se desenvolve há 15 anos, cotidianamente, um trabalho que tem objetivos, é um trabalho integrado e que tem uma relação muito grande com as populações, através da consulta, às coletividades de cultura e recreio, às associações. Portanto, esse trabalho desenvolve-se com projetos partilhados com as pessoas. Portanto, o caso do Ciclo da Primavera, que é um projeto que nós desenvolvemos de março a junho de cada ano, que é, no fundo, o reflexo dos projetos que se vão desenvolvendo na cidade. Portanto, penso que é um estímulo muito grande para as pessoas poderem apresentar as suas iniciativas, as suas atividades. Em relação à questão dos formadores, dos técnicos, é evidente que há muitas possibilidades e Montemoro Novo também não será assim tão periférico, fica a 100 km de Lisboa. Mas nós sabemos que a esse nível há dificuldades, e, portanto, até em Lisboa, estamos ao lado não é? da cidade que é património mundial, de Évora, tem a universidade, tem um conjunto vasto de técnicos também. E depois há aquilo que o nosso Presidente da República outro dia falava, que era na capacidade instalada, quer dizer, há que acreditar nas pessoas. Portanto, o desenvolvimento é possível em qualquer cidade, porque é de pequena ou média dimensão. Portanto, é possível desenvolver projetos interessantes e até importantes do ponto de vista cultural e educativo, e até podem ser importantes no plano nacional e internacional. Diga-me uma coisa, doutor, por exemplo, há uma oficina de crianças, desde os 6 até aos 13 anos, para incentivar a expressão plástica, como eu dizia há pouco. Isso já, uma vez que a experiência já tem muitos anos, como o senhor disse, já vão em 15 anos de atividade, isso já teve consequências, já teve resultados? Há, por exemplo, mais jovens em Montemoro Novo a optar por uma carreira artística ou na linha das artes plásticas? Exato. Portanto, a Oficina da Criança é um projeto que se desenvolve com o grupo etário dos 6 aos 13, funciona num subpalco do Cineteatro e, portanto, visa estimular a criatividade da criança. Portanto, funciona em regime de porta aberta, as crianças entram e saem quando querem e funciona, portanto, de uma forma não muito orientada, porque a criança vai desenvolver os projetos que tem nos seus sonhos, não é? Por exemplo, há casos curiosos, portanto, a criança quer fazer casota para o cão, dirige-se à Oficina da Criança, e lá vai portanto, ser ajudada, tem lá os encontrar instrumentos de materiais. carpintaria, tem lá os materiais disponíveis e os monitores, as monitoras, auxiliam a criança. Portanto, Mas eu perguntava-lhe se isso já originou Exato, casos de carreiras nesse sentido. Há uma série. Para já, portanto, há projetos a nível das artes plásticas, neste momento em curso, extremamente importantes. Nomeadamente a recuperação de um telheiro na encosta do Castelo, onde vai ser instalado um projeto relacionado com a escultura e a cerâmica. Portanto, que já está inclusive a funcionar, para além de ter o desenvolvimento das técnicas tradicionais de recuperação do património. Por outro lado, há uma quantidade de jovens que neste momento estão a optar pelas escolas superiores de belas artes, alunos que vão para cursos de design do secundário, portanto, que procuram... Depois se orientam pela carreira Exato. artística porque tiveram esse estímulo inicial. Muito obrigado. Nós vamos agora começar a ouvir os telefonemas dos nossos telespectadores e eu julgo que tem em linha o Sr. Jorge Monteiro de Baião. Boa noite. Boa noite. Como está, Maria Elisa? Estamos a ouvi-lo muito mal. Estamos a ouvi-lo, mas um bocadinho mal. Eu vou falar um bocadinho mais alto. Está ótimo. Agora Pronto. está ótimo. Olha, boa noite. Boa noite. Muitos parabéns pelo seu programa.
e agora falaria um pouco do meu concelho de Baião. Eu não sei se a minha autarca está aí, tenho pena se não está e ficarei triste por isso, porque é um concelho tão pequenino e tão abandonado, apesar de pertencer ao distrito do Porto, que merecia alguém que o fosse aí defender. Realmente nós não temos a mínima saída de Baião por uma estrada decente. Para qualquer dos lados que nos dirijamos, temos uma estrada esburacada, cheia de lombas, e as bermas chegam quase ao meio da estrada. Estão ratadas até ao meio, de um lado e do outro. Para lhe dizer só um exemplo, eu sair de minha casa para o Porto, nos primeiros 20 km, gasto meia hora e 50 escudos quilómetro. Os segundos 50 km, gasto 25 minutos e 25 escudos quilómetro. Portanto, mostra bem, apesar de ser distrito do Porto, o isolamento e o abandono a que estamos botados. Se quiser falar-lhe de saneamento básico, abastecimento de água, médicos, equipamentos hospitalares, bom, é um Portanto, rosário... sente que o seu conselho está muito esquecido de todos. Muito esquecido, muito esquecido. Portanto, do meu conselho fica a ideia de abandono total por parte das autarquias. Eu lamento que os políticos que passam por aqui fazer comícios não se lembrem no dia seguinte das estradas que percorreram. Porque não voltam cá, só passados 4 anos. E, por conseguinte, é fácil. Muito obrigada. Depois do meu conselho, gostava que me permitisse só a minha opinião acerca da regionalização. Se for muito rápido, eu peço esse favor. Eu só pergunto assim, a Espanha terá alguma região menor que Portugal? Os Estados Unidos terão algum estado menor que Portugal? Portugal dará para retalhar? Não serão os políticos a querer apenas mais lugares políticos? Portanto, o senhor é contra a regionalização? Se explicarem aos portugueses quanto custa cada região em termos de custos burocráticos, os portugueses quererão mais essa despesa se não há dinheiro para estradas, nem para água, nem para saneamento, nem para médicos? Muito obrigado. Engenheiro Mário de Almeida, não vou pedir-lhe para responder a esta pergunta sobre a regionalização. O nosso telespectador tem a sua opinião, muito clara. Agora, quanto ao abandono, o senhor que é Presidente da Associação de Municípios, quanto ao abandono do Conselho de Baião? O problema que este telespectador colocou tem sido levantado por nós, municípios portugueses, ao longo dos anos. Investiu-se muito em autoestradas e esqueceu-se as estradas nacionais da rede secundária. E, efetivamente, essas estradas que ligam concelhos são utilizadas no dia-a-dia por trabalhadores, por estudantes que se deslocam para os seus locais de trabalho e onde, efetivamente, eu no meu concelho, que também do Distrito do Porto e na área metropolitana do Porto, tenho 3 estradas nacionais da rede secundária completamente abandonadas também, onde não há bermas, onde não há valetas, onde o piso é irregular e, portanto, onde se danificam mais as viaturas, onde se provocam mais acidentes, onde acontece aquilo que foi referido de se perder imenso tempo, que é dinheiro. E, portanto, nós consideramos que é vital, neste momento, recuperar convenientemente as estradas da rede secundária e estamos disponíveis, os municípios portugueses, como dissemos ao longo dos tempos, a aceitar essa transferência de competências, desde que, naturalmente, a conservação seja primeiro feita e que seja garantida a sua manutenção futura com a transferência de verbas correspondentes. Agora, relativamente à questão que o telespectador colocou, a questão dos custos, que eu já falei há pouco também, não é? Só lhe lembrava que a Áustria, por exemplo, é mais pequena que Portugal e tem 12 regiões e, como todos sabemos, é um país muito desenvolvido. Vamos agora ao nosso telespectador João Monteiro de Lisboa. Boa noite. Boa noite, Maria Luísa e todo o auditório. Estou a ouvi-lo também muito baixo. Há aqui... Boa noite para o programa. Boa noite, obrigado, já ouço. Cumprimento o auditório todo. Eu sou da Beira Baixa e a pergunta que eu queria fazer era para o Sr. Presidente de Idanha Nova. Fala-se em distritos e fala-se em concelhos muito pobres. Conselho pobre. O distrito de Idanha Nova é pobre e muito velho. Eu pergunto ao Sr. Presidente de Idanha Nova, eu sou de Salvaterra do Extremo, e Salvaterra do Extremo só tem velhos e não tem quem os protege. Eu tenho um exemplo, por exemplo, que o meu pai foi metido em tribunal por causa de um muro com 200 anos e houve alguém que acusou o meu pai de que esse muro não era dele, que era só de um outro, é um muro de devidas propriedades. Foi para tribunal, o tribunal deu uma resolução muito confusa. Agora, o senhor que é imigrante veio
deitou o muro abaixo e eu pergunto qual é a defesa que os velhos têm. O meu pai tem 90 anos e anda constantemente a ser chamado para o tribunal. Os filhos estão em Lisboa. Não podem ajudar. Quem é que defende esses velhos com 90 anos? Muito obrigada. Eu penso que isto é uma questão muito geral e que não é só para o Sr. Joaquim Mourão. Sim, é evidente que estas pessoas que estão nessas terras da cidade terão dificuldades em que os auxilia a resolver esses problemas. É evidente que a autarquia, sempre que é solicitada ou que sempre que estes problemas chegam ao Presidente da Câmara, ele tenta ajudar e saber o que se passa. Isto é um assunto de tribunal que a gente ouve. Mas também lhe gostaria daqui de dizer que hoje as pessoas nas nossas terras não estão tão abandonadas como se dizem. Porque hoje existem infraestruturas para a terceira idade em todas as terras do Concelho da Idanha, existem as instituições de solidariedade social que estão nas localidades, e concretamente Salvaterra tem uma boa instituição de solidariedade social. E serviço de voluntariado, para ir à casa, por exemplo, do pai deste nosso E serviço de telespectador? voluntariado, Salvaterra do Extremo, tem uma instituição de solidariedade social cujo equipamento foi construído pela Câmara, totalmente pela Câmara, ao serviço das pessoas e, portanto, que eles também vão dando apoio dentro daquilo que é possível. É evidente que este é um problema concreto, um problema de tribunal. Que Não evidente, conhecemos nos seus pormenores e, portanto... mas que a Câmara Municipal muitas vezes tem intervido, ajudando as pessoas a encaminhá-las. Muito obrigado. Temos agora um telespectador, penso eu, de Vila do Conde. Não sei se me está a ouvir. Não, tive a indicação de que este telefonema estava no ar e que seria provavelmente para o engenheiro Mário de Almeida, um seu concidadão, um seu conterrâneo, mas vamos ouvir então este telespectador e outros depois do terceiro intervalo deste programa. Até já!